Olá, todas e todos. Bem-vindos ao podcast Chão da Escola, Voz do Docente. Aqui, a voz do professor é projetada. Esse podcast é um recurso educacional produzido por mim, editado por mim, professor Francisco, com a supervisão do professor José Henrique dos Santos, professor, doutor e docente da Universidade Federal Rural. Hoje, nós iremos contar com a presença da professora Luana. A professora Luana é mestre em Educação Física pelo programa do PROEF, é especialista em psicomotricidade, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, e ela desenvolveu um trabalho brilhante no colégio que ela trabalha no Complexo da Penha, com o balé afro. E hoje ela vai falar sobre a possibilidade de utilizar a dança para abordar a ERE, que é Educação para as Relações Étnico-Raciais. Bem-vinda, professora Luana. Olá, bem-vinda, Luana. Olá, obrigada. Então, Luana, já fiz aqui uma breve apresentação, mas nada melhor do que você mesmo falar um pouquinho mais sobre você. Se apresenta aí pra gente. Eu sou a Luana Torquato, né? Eu sou professora da Rede Municipal aqui do Rio de Janeiro e também professora da Rede Estadual do Rio. Na rede municipal, né, eu trabalho com o primeiro segmento do ensino fundamental, mas também já trabalhei com a educação infantil, e no estado do Rio eu atuo na educação de jovens e adultos. Sou formada em educação física, né, tenho bacharelado e licenciatura, e tenho um mestrado em educação física pelo PROEF, né, também tenho especialização em inclusão em educação e em psicomotricidade. Luana, nosso podcast aqui, ele é um podcast que ele é feito para falar com os professores da rede municipal. Durante o meu processo de pesquisa, que fala sobre formação continuada, os professores eles reclamaram que muitos dos processos de formação que acontecem na nossa rede não são feitos e realizados por professores que conhecem a realidade, ou por pesquisadores que conhecem a realidade do chão da escola. Por isso, eu estou chamando professores, pesquisadores do PROEF, que sejam da rede municipal, que conheçam a realidade do chão da escola e que falem um pouquinho sobre os seus recursos educacionais, não é? Sobre a sua dissertação, não é? E como ele aplicou. A sua dissertação, não é? Falou sobre dança, é um tema de muita relevância. Muitos professores têm dificuldade só para começar a falar sobre o tema, não é? E você foi além disso, né? Você falou da dança e das relações étnico-raciais. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como é que foi esse trabalho, como é que você desenvolveu esse trabalho. Fala com a gente. Então, Francisco, justamente o que você falou, né? A dança, ela é pouco explorada, né, pelos professores, e aí observando isso dentro da área, na minha trajetória, e por também pessoalmente ser tocada pela dança, né? A dança, ela me atravessa na minha pessoalidade, né, na minha história, e então, quando eu chego na escola, né, como profissional, a dança é um dos conteúdos que eu me interesso bastante em abordar. E aí, quando eu fui para a pesquisa, tinha que escolher, né, um caminho, e aí a dança ela foi escolhida como temática de pesquisa, né, e desenvolvimento, e foi interessante que a partir desse meu movimento também, né, de falar muito sobre a dança, de dialogar muito sobre isso com o grupo, com a turma, outros colegas, né, que estavam no processo do mestrado e da pesquisa também se interessaram justamente pela questão do desafio, né, que o conteúdo da dança ele traz para muitas pessoas, né. Muitos professores ainda entendem a dança como um grande desafio pelo fato de não saber dançar, né, e a gente não precisa saber dançar tudo, né, ou saber dançar algo especificamente para ensinar a dança, né, existem caminhos que a gente pode aí traçar para ensinar a dança. Então, quando eu chego no mestrado, o que veio, assim, primeiro para a pesquisa foi o conteúdo dança. A princípio, quando eu chego, eu penso em pesquisar a dança com relação à cultura popular, que era um trabalho que eu já fazia muito, mas quando eu começo a pesquisa, eu entendo que o meu caminho não era pela cultura popular, né? Eu queria alcançar outros desafios
que estavam se colocando, se apresentando a mim no chão da escola. E aí eu entendi que eu queria tratar, né, entender como é que eu conseguiria abordar a dança e conseguir dialogar com as questões de intolerância religiosa, né, com as questões de racismo que aparecem na escola, e aí foi mudando um pouco a pesquisa, né, a dança continuou, mas eu tirei aí a questão da cultura popular e segui pensando nas relações étnico-raciais para trazer para a discussão. E aonde fica sua escola? Aonde você trabalha? No Complexo da Penha. Uma escola situada ali no Complexo da Penha. Então, a gente atende alunos ali do Complexo da Penha, alguns alunos também do Complexo do Alemão e de algumas outras comunidades ali do entorno. Mas, basicamente, os alunos do Complexo da Penha. E essas nossas escolas, né, situadas nessas comunidades, elas são territórios hoje que a gente enfrenta a problemática da violência que nos atravessa, e nós temos também outras problemáticas que não são propriamente dito uma problemática, mas questões sociais que nos atingem nessas comunidades. Muitas dessas comunidades, as pessoas são protestantes e têm certo preconceito com relação à religião de matriz africana. Não é? E como é que foi isso para você? Como é que foi essa entrada para poder entrar, para falar com a comunidade, para falar com a comunidade escolar, com os alunos, sobre isso? Então, eu estou nessa escola desde 2017. E aí, quando eu chego nessa escola, eu já estava com uma inquietude, né, de outras experiências com relação a essa temática, né, a essas questões, né, de racismo, de intolerância religiosa. E aí, quando eu chego nessa escola, eu começo a entender o que eu podia fazer ali para contribuir, né, e por observar muito as situações, né. Então, o que se chama de racismo recreativo, que são as brincadeiras, né, que os alunos fazem entre os alunos, que os funcionários fazem com os alunos, funcionários fazem entre funcionários, enfim. Então, é um ambiente que isso acontece. E isso me inquietava muito. E aí eu fui achando possibilidade de trazer o temático e tudo mais, e em algum momento, em algum ano desses, eu tive acesso ao censo escolar, me interessei, né, em saber sobre o censo escolar. E ali aquilo foi um baque, porque eu tive acesso ao censo, as crianças respondendo, as famílias respondendo, e eram muitas respostas das famílias sinalizando a questão da raça, né, e da religião, e aí famílias que você vê, né, famílias retintas, se declarando como brancas, e muitas famílias que a gente já sabia que seguiam uma religião de matriz afro-brasileira, não sinalizando nada no censo escolar. Então, eles não colocavam que eram dessa religião, mas também não colocavam outras, deixavam em aberto. Então, isso também me incomodou, em alguma medida, e aí eu fui buscando entender, o que a gente pode fazer para trazer esse tema para a escola de uma forma respeitosa com todos os outros também, né? Eu entendo que esse é um trabalho que é desafiador, principalmente no tema da religião, e acho que a gente precisa chegar com esse tema na escola de forma respeitosa com todos os outros, né, para que a gente consiga ampliar cada vez mais essa discussão e fazer com que o público entenda, né, o que a gente está querendo transmitir com relação a essa diversidade, com relação ao respeito. Então, acho que foi um dos marcos, assim, não só a relação que acontecia, mas o censo escolar, ele me provocou muito essa reflexão e essa vontade de fazer algo para mudar, né. Esse seu trabalho, ele se torna mais importante ainda, não é, quando a gente observa o noticiário dos últimos dias, né? Acho que foi semana retrasada, ou algumas semanas atrás, né, numa escola em São Paulo, um pai, que é policial militar, ele invadiu uma escola porque foi solicitado que a filha dele fizesse um trabalho, né, no mês da consciência negra, né, e aí tinha uma pintura, que era a pintura de um orixá. E o pai, por extrema ignorância, com extrema violência, por não ter tido a oportunidade que os seus alunos estão tendo de conhecer isso na escola, de entender isso na escola, invadiu a escola, né, com outros policiais, e foi um ato de violência, né, para quem estava tentando só explicar para a filha dele a diferença, que existe outros, não existe só um, não é, e poder dialogar. Mas talvez faltou para ele ter essa aula que você deu para os seus alunos.
Sim, e esse caso é de um livro, inclusive, que eu trabalho com os alunos, e é um livro que tem um caminho, né, de falar sobre os orixás, muito próximo do que eu trabalhei, por exemplo, nessa prática com os alunos, né, trazendo a dança, a referência, né, o livro traz essa referência com a natureza, e foi o caminho que eu também escolhi para trabalhar com os alunos, né. Então, fala pra gente um pouquinho como é que você fez, então, você fez uma sequência didática, não foi? E aplicou para os seus alunos? Foi assim? Isso. Entendendo toda a trajetória, né, essa questão que a gente já falou sobre a dança, a dificuldade dos professores em trabalhar com a dança, a gente construiu um recurso educacional que a gente inicialmente chamou de trilha de aprendizagem, porque a gente queria conseguir, para além de compartilhar essa unidade didática, né, compartilhar o processo de construção da pesquisa, no sentido de trazer possibilidade dos professores pesquisarem, estudarem, acharem fontes, né, para conseguir debater com os alunos, para conseguir dar uma explicação para os alunos, né, então a gente compartilhou alguns materiais, vídeos, livros, artigos, e também nesse recurso educacional a gente compartilhou a unidade didática, né, e essa unidade, né, a gente partiu da referência dos alunos sobre dança, então eu começo trazendo qual era a relação dos alunos com dança, com relação tanto à experiência prática, com relação à experiência do sentimento, né, das sensações e dos afetos que essa dança, que eles estavam ali rememorando, traziam para eles, porque eu entendo que entender como esse aluno, né, trata essa questão da dança, se ele tem boas experiências, se ele tem boa relação com essa, se ele tem uma relação afetiva positiva ou não com a dança, eu entendo como vai ser a entrega dele ali no processo, né, então a gente começou por esse caminho, e a partir daí a gente foi tratando, existia um planejamento de intencionalidade, né, pedagógica, metodológica, mas as crianças começaram a participar ativamente do processo de construção do planejamento, então, a partir desse momento, né, deles falarem sobre a dança, a gente foi ampliando a discussão, então a gente trabalhou com literatura, com vídeos, e com a dança, que na verdade eles escolheram, né, a gente foi apresentado para eles 10 danças afro-brasileiras, através de vídeos e de uma explanação breve minha, e aí a gente fez um sorteio, onde cada um, né, escrevia lá no papelzinho qual era a dança de interesse para a gente pesquisar um pouco mais e aprender um pouco mais. E aí, para minha surpresa, eles escolheram a dança afro, né, o balé afro, que a referência que eu havia mostrado era da Mercedes Batista, né, que é a nossa primeira bailarina negra do Teatro Municipal, e eu não dominava a dança afro. Eu acho que de todas as danças, foram 10 danças que eu apresentei para os alunos, a dança afro eu não dominava. E aí, quando eles escolhem, que realmente eu não imaginava que seria campeã, eu falei, pronto, agora eu preciso ir além, né, e aí eu fui buscar referências, e aí é o que eu falo, a gente não precisa dominar tudo, né, para conseguir chegar lá. E aí eu fui estudar um pouco mais sobre a dança afro, e foi a referência que eu levei para os alunos. A gente trabalhou com músicas africanas, e aí muito no instrumental, né, e aí a gente trabalhou a movimentação corporal, a gestualidade, fazendo referências, né, de onde vem essa gestualidade, do porquê esses movimentos, esses gestos, e depois eu também fiz a referência aos elementos da natureza, né, porque existe essa possibilidade, eu não quis falar de todos os orixás diretamente, então eu dialoguei com os elementos da natureza de forma bem livre e espontânea, então cada aluno trouxe como é o seu vento, como é o seu fogo, e a partir daí a gente foi construindo outras coisas, e a única referência que eu trouxe de orixá foi Oxum, né, porque eu achava importante, sim, trazer e falar sobre, e aí a gente traz Oxum, e aí numa referência de autoafirmação, né, então trazendo um espelho de Oxum como um elemento de autoafirmação, onde as crianças se olhavam no espelho e falavam palavras e frases de autoafirmação. Eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa, e aí a gente foi construindo esse processo. Então, eu tive a oportunidade, quem está nos ouvindo aí, eu espero que eu vou depois disponibilizar aqui também na descrição do vídeo, não é, o e-book produzido pela Luana. Eu tive a oportunidade de ver o e-book, é um e-book muito, muito rico, fora a sequência didática, ele tem referências de outros escritores negros, para que a gente possa buscar, para a gente possa conhecer, tem vídeos explicando, falando sobre aquela unidade que está acontecendo, como ela bem disse. Então é um e-book bem completo, né, que se o professor
Porque a ideia do nosso podcast não é levar uma receita de bolo pronta para que o professor ele chegue lá e aplique exatamente como você aplicou na sua escola, mas que ele tenha a possibilidade, né? E o seu e-book ele é bem completo, ele te dá essas possibilidades, né? Desde do início da sequência didática, que introduz o aluno, busca o que ele sabe, né? Entender o que ele sabe sobre a cultura afro, sobre a dança, não é? E aí depois ele vai passando por etapas até ele chegar à etapa do balé. E a etapa do balé também é bem descrita ali no e-book, né? Então, galera, se depois que vocês nos ouvirem aqui, corre lá, dá uma olhada no e-book que é bem completo, vale muito a pena vocês acompanharem. Então, Ana, qual foi o resultado que você teve com a prática com os seus alunos? O que aconteceu com os seus alunos? Como é que eles ficaram depois dele passar por essa experiência? Então, é muito interessante, né, porque esse processo de observação e de já conhecer os alunos e o próprio ambiente da escola, né, como a gente vai observando os indícios das mudanças, né, e aí a gente percebe muito esse ambiente de maior respeito entre os alunos, né, e entre eles com os outros. E aí um sentido também de um ambiente de mais conscientização, porque em situações, em outros momentos, uma fala de um aluno com outro passava e ninguém falava nada. A partir daí, a gente começa a observar, né, a partir da intervenção, que alguma situação que pudesse ser um indício de um preconceito ou de uma discriminação, um aluno já falava, vou falar com a tia Luana, não foi isso que a tia Luana ensinou, e aí, você não lembra que ela falou sobre isso, isso e isso? Então, assim, eles já começavam a construir esse processo, né? E aí você vai observar que existiu realmente, né, essa conscientização, ampliação do repertório, né, um maior respeito sobre a cultura, sobre a história do outro, sobre a religião do outro. Eu lembro que teve uma aluna que falou que ela, quando a gente trabalhou a questão da musicalidade, né, entrou a questão dos tambores e aí inevitavelmente veio o assunto da macumba. E uma aluna pontuou e aí eu trouxe, né, a referência da macumba tanto como um instrumento musical africano, mas para além disso, eu falei que a macumba, de fato, a macumba é uma referência de quem pratica a religião de matriz afro-brasileira. E aí falei sobre a questão do respeito, de como as pessoas da própria religião veem, né, a palavra macumba e como os outros usam isso de forma depreciativa. E essa aluna foi e comentou que ela só conhecia a macumba da tia dela, o instrumento musical ela não conhecia. Então, você o conhecimento e negar a verdade para as crianças é isso, é negar a oportunidade, né? Dele se reconhecer ali, dele reconhecer a história dele, a história da tia dele, né? Que pratica a macumba e ele conhece. Então, eu não poderia dizer que não existe e negar algo que existe, né? E aí você vai vendo que essas conversas foram fluindo, eles foram conversando entre eles sobre essas coisas, a questão da autoestima das meninas, principalmente, então a gente vê muito marcado nos cabelos, né, como elas começaram aí com os cabelos soltos, com os cabelos trançados, então e mostrando, né, e se exibindo, então você vê que realmente modificou algo ali, né, com relação à autoestima e a coisa do cabelo para as mulheres, né, para as meninas é algo muito forte. Então isso foi impactante, a gente conseguiu perceber, né, no dia a dia na escola, e a questão também da ampliação, né, da temática dentro da própria escola, né, você vê que outros professores vendo a abordagem, acho que vendo o movimento das crianças, se interessaram mais, de fato, em abordar a temática dentro da escola. A educação física foi convidada a participar de outros projetos da escola que não participava, né, a própria feira literária, né, que a educação física ela não participava, a gente foi convidada a participar, a própria turma que participou do projeto, ela também foi convidada a participar com a dança, né, e aí foi uma outra dança, porque eles quiseram fazer uma outra dança, então a gente foi vendo que reverberou positivamente por vários pontos, assim, da escola, né, não só com os alunos em si, a própria gestão também, então foi realmente uma experiência bem positiva. Né, é uma semente que se planta, né, que aí você começa a frutificar, a crescer e a chegar em outros espaços, pessoas começam a ter outros olhares com relação ao que tinha, né, então é fundamental essa abordagem. Eu ontem tive a oportunidade de conversar com o professor Silvio, e ele está falando sobre o basquete 3x3, né, ele também está abordando a cultura afro por esse olhar, essa estética,
né, que às vezes é escondida, das pessoas que têm a vergonha de se mostrar como é, o seu jeito de vestir, como se colocar. Isso passa pelo que você falou, né? Muitas pessoas às vezes têm vergonha de se colocar os seus cabelos, a sua roupa, porque tem uma padronização social e ela tem que entrar e se enquadrar naquela padronização social, né? E aí vai até talvez do censo que foi feito na escola, as pessoas terem vergonha de falar qual a sua religião, né? E eu passar por isso uma omissão, né? Omitir qual a sua religião, exatamente por essa vergonha, né? E talvez a forma de você quebrar esses preconceitos é com a educação. A educação quebra preconceito. Exatamente. É isso que a gente está buscando, né? Trabalhos como esse e outras práticas, né? Nessa perspectiva, né? De modificar, e aí a gente modificando a criança, a gente vai modificando aos poucos também a família da criança, né? Porque essa criança, ela leva o que ela está vivendo para casa, para uma conversa, né? Para uma experiência. Então, a gente até entende que, de repente, a família que lá no censo, ela não marcou a questão da cor, ou ela não marcou a questão da religião, pode ser que no próximo censo ela se sinta segura naquele espaço, pelo menos, para dizer, não, ó, eu sou dessa religião e eu sou dessa cor, eu me identifico desta forma, porque ali ela entende que é um espaço que respeita a história dela, a cultura dela, né, e respeita a filha, né, a criança, o filho, enfim. Então, eu acho que o caminho é a educação. E te perguntar, com relação à prática do balé afro, o que você utilizou de material? Precisou de algum material muito complexo? Foi simples? Como é que foi a questão de material? Eu só usei o som mecânico e nosso corpo. Não usamos nenhum outro material, até porque a dança afro é isso, ela é muito corporal, ela é muito gestual, né? E como eu trabalhei com a questão dos elementos da natureza, eu não trouxe nenhum outro material. Na verdade, eu usei giz também, que a gente trabalhou com construção coreográfica, né? E aí eu fiz uma dinâmica e usei o giz para escrever a contagem, né, musical de tempo de ritmo para eles entenderem e para escrever os elementos da natureza que eles podiam, né, criar ali. Mas basicamente foi a caixa de som e o giz e o nosso corpo. Não precisamos de materiais mais elaborados, digamos assim. Então, essa minha pergunta é exatamente porque muitos de nós, professores da rede, às vezes a gente enfrenta essa problemática da falta de material. Né? Alguns colégios você tem bastante material, tem bastante espaço, o espaço é amplo, tem alguns que chegam até a ter sala de dança, né? Porém, em outros você não tem quadra, não tem material em abundância, não é uma realidade que nós temos aqui na nossa rede. E aí daí por isso eu fiz essa pergunta, porque você com pouco material, não é, você conseguiu fazer uma sequência didática, um trabalho diferenciado, usando o principal material, fora o som, você tinha lá, que é o corpo. O professor de educação física, o principal material que eu penso que ele precisa para trabalhar com os alunos é o corpo. O aluno que chegou na aula, está com o corpo ali, ele pode fazer a aula e o professor consegue dar aula. É isso. E a questão do espaço também, a gente usou, né, nessa escola, a gente tinha quadra, que era algo positivo, mas tinha um pátio, então a gente conseguia explorar o próprio pátio ali, e teve até momentos em que as crianças estavam construindo coreografias e elas se separavam, né, e algumas meninas ficavam perto do pátio, próximo da cantina, do refeitório da escola, e as merendeiras ali também interagindo com elas, né, criando junto, dando palpite ali na construção coreográfica. Então você vê que é muito legal a construção, né, todo o processo de construção de relação também sendo construída no ambiente da escola. Luana, nosso bate-papo aqui está muito bom. Quem sabe um pouquinho mais para frente a gente conversa mais um pouquinho, mas eu sei que agora no final do ano está corrido, você tem muitos afazeres aí. Vou pedir só para você deixar uma mensagem final para os professores da nossa rede, para a gente encerrar nosso bate-papo. Eu acho que a mensagem que eu deixo é que a gente não deixe de acreditar na educação, né, esperançar, como fala Paulo Freire, é necessário, e que a gente não deixe de esperançar, né, que a educação é o caminho, e a educação para gerações étnico-raciais, ela é urgente, né, então que a gente possa
que a gente não esqueça, né, que é urgente a gente se apropriar, né, das legislações e do que é o trabalho com a educação para gerações étnico-raciais, para que a gente possa ter um espaço na escola mais acolhedor, mais respeitoso, né, onde as crianças se sintam representadas e felizes. Acho que é isso. Essa tua temática que você aborda da ERE, ela deve ser atravessada, eu acredito que ela deve ser atravessada durante todo o ano. Né? Muitas pessoas pensam que ela só deve acontecer no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. Né? Você está aí provando que não. Né? Você fez um trabalho sobre dança, tem um outro professor desenvolvendo sobre basquete, pode se desenvolver uma outra utilizando futebol, vários tipos de abordagem que isso pode ser feito. O que não pode ser feito é negar a relações étnico-raciais dentro da escola, para os nossos alunos. Exatamente. E é isso, né? É isso, reforçar que é um trabalho que acontece durante o ano todo em todos os conteúdos, né? A gente tem um currículo e cada conteúdo que a gente tem no nosso currículo, a gente pode, deve e consegue abordar, né, a educação para as relações étnico-raciais. Então, é isso. Então, Luana, vamos encerrando por aqui. Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima. Valeu, obrigado. Tá? Obrigada.